Olá, somos do grupo 3. Vamos falar um pouco sobre a dentição decídua e a dentição permanente. A erupção dentária é um processo que compreende vários eventos e todos eles culminam para o aparecimento da coroa dentária no rebordo gengival. Durante esse processo, os dentes eles vão migrar da posição intraóssea, na maxila e na mandíbula, para a posição funcional deles, que é quando ocorre a oclusão. Esse é um processo muito importante no crescimento e no desenvolvimento da criança. Alguns estudos populacionais apontam que entre 4 e 10 meses de vida é quando se dá início a esse processo de crescimento da dentição, e até os 30 meses de vida é quando está todo completo. Apesar de ter pré-determinado um período certo para a erupção dos dentes, ainda não pode ser de fato determinado, porque existem vários fatores que podem influenciar no nascimento dos dentes da criança, e um deles é relacionado ao bebê, que é a amamentação, nascimento prematuro, o estado nutricional infantil que está aquela criança, e também alguns aspectos relacionados à mãe, o que aconteceu durante a gravidez, a alimentação dela durante a gravidez, e tudo isso influencia significativamente na erupção dos dentes e também na sua cronologia, que é a ordem em que nascem os dentes. Portanto, a gente pode sim afirmar que, de maneira intertextualizada, que existe uma influência de cada um desses fatores na erupção dos dentes e que nenhum deles age individualmente, todos eles agem corroborando e modificando essas estruturas. Bom, antes dos processos de erupção, antes da erupção dos primeiros dentes descidos, a gente consegue identificar que os processos alveolares eles são recobertos por um espessamento da mucosa labial. Esse espessamento da mucosa labial é denominado cordão fibroso. Esse cordão fibroso, quando o bebê ele é recém-nascido, ele é muito presente, ele é muito evidente, ele é muito espesso. Mas conforme vai passando o tempo, e o processo de erupção ele vai se aproximando, esse cordão fibroso ele vai diminuindo, que indica que justamente a erupção está a caminho. E aí a gente tem a erupção do primeiro dente descido por volta mais ou menos dos 8 meses de idade, que é a erupção do incisivo central inferior. Após ele, nos 10 meses de vida, a gente vai ter a erupção do incisivo central superior. Ambos os dentes vão se posicionar no arco por meio dos movimentos da língua e do lábio superior, quando se trata do incisivo central superior, e do lábio inferior, quando se trata do incisivo central inferior. Meses de idade, impossível. E aí, por volta dos 11 meses de idade, vai erupcionar o incisivo lateral superior. Por volta dos 13 meses de idade, o incisivo lateral inferior. Por volta dos 16 meses, vão erupcionar os primeiros molares descidos, que vão formar, assim, a primeira elevação da mordida. Por volta dos 19 meses, vai erupcionar o canino superior. Por volta dos 20 meses, vai erupcionar o canino inferior. E aí, vai formar a guia canina. E aí, por volta dos 27 meses de vida, vai erupcionar o segundo molar inferior, e por volta dos 29 meses de vida, vai erupcionar o segundo molar superior. E aí nós teremos a dentição decídua completa. E é de extrema importância que esses dentes eles se posicionem da maneira correta no arco, porque vai influenciar de maneira direta no processo de erupção dos dentes permanentes. A dentição temporária ela é composta por 20 dentes, sendo 8 incisivos, 4 caninos, 8 molares. Ela é uma dentição muito importante na cavidade oral e ela exerce uma função muito importante antes da erupção dos dentes descidos. A nossa cavidade oral, os processos alveolares, eles estão cobertos por mucosa labial. Essa mucosa labial, que também é denominado como cordão fibroso, esse cordão fibroso ele vai desaparecendo, ele aparece no neném recém-nascido e ele vai desaparecendo a partir da erupção dos dentes descidos ou dentição temporária. Os primeiros dentes descidos a aparecer são os incisivos inferiores, que ele vem aparecer a partir dos 8 meses de idade. Entre 10 meses, 11 meses, antes da criança completar 1 ano, começa a aparecer os incisivos centrais superiores e também os incisivos laterais superior e inferior. Já os incisivos inferiores começam a erupcionar a partir dos 7 anos de idade, diferente dos incisivos superiores.
Por volta dos 6 anos de idade, na região posterior dos molares descidos, os molares permanentes começam a erupcionar. Já os caninos inferiores começam a erupcionar a partir dos 9 aos 11 anos de idade. A partir dos 10, 12 anos, começam a erupcionar o primeiro pré-molar, em seguida o segundo pré-molar. 11, 12 anos, a criança já tem os caninos superiores e inferiores e os primeiro e segundo pré-molar. A partir dos 10, 12 anos, começam a erupcionar o primeiro pré-molar, em seguida o segundo pré-molar. 11, 12 anos, a criança já tem os caninos superiores e inferiores e a partir dos 10, 12 anos, começam a erupcionar o primeiro pré-molar, em seguida o segundo pré-molar. 11, 12 anos, a criança já tem os caninos superiores e inferiores e já a dentição permanente ela é composta por 32 dentes, sendo eles 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares. A dentição permanente se inicia em torno dos 5 a 7 anos de idade e se completa em torno dos 18 a 20 anos de idade. A dentição mista quer dizer quando há dentes permanentes e dentes descidos na cavidade bucal. A fase de erupção em formação radicular dos dentes permanentes corresponde à adolescência e infância dos pacientes, quando estão vulneráveis a cáries ou traumatismos dentários.